Brook pode ser um dos personagens mais subestimados de One Piece. Afinal, a sua fruta da Yomi Yomi no Mi fez algo que parecia ser impossível. Ela fez com que a alma do Brook retornasse ao seu corpo mesmo depois da morte. Então, existe uma teoria de que esse poder ainda está longe de ter atingido seu verdadeiro potencial. Se a Yomi Yomi no Mi despertar, Brook poderia passar de um simples sobrevivente da morte para algo muito maior, como o Guardião das Almas. A principal possibilidade desse despertar seria justamente o controle da vida após a morte. E aqui que está toda a diferença, pois o Moriá e a Big Mom já demonstraram algumas maneiras diferentes de manipular almas e cadáveres, mas o Brook ele poderia ir muito além disso, pois o Brook ele seria capaz de controlar completamente os espíritos, moldando a sua forma e até utilizando os poderes que essas almas possuíam em vida. E isso transformaria o Brook em um personagem extremamente perigoso no campo de batalha. Mas existe uma habilidade ainda mais assustadora. Brook poderia ser capaz de ferir diretamente a alma dos seus inimigos, e isso abre uma possibilidade enorme. Se certos inimigos conseguem se regenerar mesmo depois de sofrer ataques devastadores, talvez um golpe que atinja a própria alma seja capaz de contornar essa regeneração. Além disso, o Brook ele poderia impedir que as outras pessoas controlassem ou manipulassem essas almas. Ou seja, seu poder não seria apenas ofensivo, ele também poderia ser uma espécie de defesa. Poderia ser uma espécie de defesa contra aqueles ataques que brincam com a vida e a morte. E esse despertar poderia trazer outro tipo de habilidade. Brook já possui uma ligação muito forte com o frio e com o mundo dos mortos. Agora imagina isso sendo levado ao extremo. Ele poderia provocar confusão e alucinações, distorcendo o ambiente ao redor dos inimigos. E seu frio poderia chegar a um nível tão absurdo que não apenas congelaria seus adversários, mas queimaria através deles. Seria como enfrentar algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. E agora vem uma das partes mais interessantes dessa teoria. Onde esse despertar então poderia acontecer? Existe uma possibilidade que seria o Baf, justamente por toda a conexão dos gigantes com guerreiros, mitologias e o conceito da vida após a morte. Outra possibilidade ainda maior seria Leggtail, a ilha final, justamente por essa ilha possuir elementos que podem lembrar o conceito de Valhalla. E talvez seja justamente nesse momento que Oda revele um flashback completo sobre o passado de Brook. E esse flashback mostraria toda a história do Brook, inclusive revelaria o verdadeiro significado da sua ligação com a morte. E existe uma possibilidade que poderia elevar tudo isso a um nível muito maior. Imagina o Brook ressuscitando alguém. Imagine um dos chapéus de palha sendo derrotado e todo mundo ali acreditando que aquela pessoa tivesse morrido. E aí o Brook então utiliza o verdadeiro poder da sua fruta para trazer aquela alma de volta. Isso faria então da Yomi Yomi no Mi algo muito maior do que uma simples fruta, pois ele poderia permitir que alguém sobrevivesse mesmo após a morte. Isso iria desafiar a própria morte. Então seria um poder assim muito forte, extremamente poderoso. E antes de continuar com a teoria, se você está gostando do vídeo, já deixa aí o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E já ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo quando sair. Essa teoria então colocaria o Brook diretamente contra os Cavaleiros Sagrados e até mesmo contra Imu. Seres que controlam o mundo podem não estar preparados para enfrentar alguém que domina justamente aquilo que eles não conseguem controlar, as almas. Talvez Brook tenha passado toda a história de One Piece parecendo apenas um simples músico da tripulação, quando na verdade seu verdadeiro papel
pode estar ligado ao mundo dos mortos. Então fica a pergunta: Brook vai conseguir alcançar o nível dos deuses? Ou seu despertar vai revelar algo ainda mais assustador? Será que o Brook é um ser pertencente ao próprio submundo? Enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero muito saber o que você achou dessa teoria, qual que é a sua teoria. Deixa aí nos comentários que depois eu vou estar lendo um por um. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!